Esse hino que vamos cantar tem uma letra muito apropriada para os momentos que estamos vivendo. Tem você visto Cristo, Ele ao seu lado está. Não sente Cristo perto, ou você não quer sentir. Põe os seus olhos em Cristo, Ele é a perfeição e estará sempre seguro se não desviar o olhar. Não deixe que vaidades e paixões afastem seu Salvador. Põe nos seus olhos em Cristo e encontrará o amor. Tem você ouvido a voz que fala ao seu coração, tentando despertar-nos, ou você não quer ouvir? Põe os seus olhos em Cristo, Ele é a perfeição e estará sempre seguro se não desviar o olhar. Não deixe que vaidades e paixões afastem seu Salvador. Põe os seus olhos em Cristo e encontrará o amor. Amém. Amém. Muito obrigado, Nazaré e Maria Célia, pelo lindo hino, pela linda mensagem musical. Nesse momento, nós vamos recapitular a lição de número 11, a Bíblia e as profecias. Pastor Alberto, é com o senhor. Um bom estudo a todos. Quem quiser participar, pode participar, é só ligar o microfone e participar. Bom estudo. Valeu, Ana. Obrigado. Obrigado, Nazaré e Maria Célia, também pela belíssima mensagem musical. É tempo de olhar para Jesus. Gente, sejam todos bem-vindos aí mais uma vez. É muito bom poder estar com vocês aqui nesse momento de recapitulação da Escola Sabatina. Revendo aqui, eu estou vendo a maioria do pessoal aqui é do Jardim Alvorada, mas tem vários Jardim Menina Moça. Eu estou vendo aqui até Irmão Jesus lá de Ribeiro dos Santos. Tem gente, deixa eu ver aqui, quem mais? Alguns do bairro São José. Muito bem, tem até gente de Altaíra assistindo a gente aqui. Que bom ver vocês. A gente sempre faz alguns pedidos especiais para o bom andamento da lição. O primeiro pedido é, na medida do possível, liga sua câmera para a gente poder te enxergar, tá bom? Para você ligar sua câmera,
é só se você tiver no computador, tem um símbolozinho do vídeo aí, você clica nele. Se você tiver no celular, você dá um clique assim na tela, aí tem o microfone e a câmera. Você deixa a sua câmera sempre ligada, na medida do possível, né? Lógico. Já o microfone, deixe sempre desligado, porque às vezes aparece um cachorro latindo na rua, às vezes só de encostar no celular faz barulho. Então, deixe sempre o microfone desligado e quando você quiser falar, é só você liberar o microfone. Se você estiver no computador, segurar a barra de espaço, enquanto você segura a barra de espaço, o microfone já fica ligado. Se você tiver no celular, tem que clicar na tela e apertar o símbolozinho do microfone, tá bom? A ideia sempre é ter a sua participação. Então, não me deixe falando aqui sozinho, tá? Então, libera o seu microfone e aí a gente consegue interagir bastante aqui, tá bom? No momento que você for falar, você libera o seu microfone, beleza? Gente, a lição da Escola Sabatina dessa semana, ela faz, na verdade, um panorama das principais profecias na formação adventista e as principais profecias também bíblicas, mas as profecias, especialmente as profecias apocalípticas, tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. No comentário da lição dos professores, ali é dito que 30% da Bíblia é composta de profecias. Então, a gente tem aí um pouco menos de 1/3 da Bíblia composta de profecias. Então, entender as profecias é fundamental. Se você quer entender a Bíblia, você precisa entender as profecias. Você já sabe, tenho certeza que você já sabe, que as profecias elas são divididas em 2 grupos básicos. São chamadas de profecias clássicas e profecias apocalípticas. As profecias clássicas são as profecias que têm que ver, com o momento do profeta ou que apontavam para o Messias. Tá? Então, são profecias que falavam sobre a restauração de Israel, profecias sobre o cativeiro de Israel, profecias sobre o povo de Israel, o tempo do profeta, ou sobre reis, personagens ali locais, ainda que a profecia ela tinha que ver com o futuro, tinha que ver diretamente com o cumprimento naquela situação ali. E as profecias clássicas também são as profecias messiânicas, ou seja, são aquelas tantas profecias no Antigo Testamento que apontavam para Jesus, que veio e que se cumpriram. Tá? Uma das características da profecia clássica, não todas, mas muitas profecias clássicas, elas são condicionais. Então, ela dependia da resposta do povo. Se o povo fosse fiel a Deus, eles não seriam levados cativos para a Babilônia. Mas se o povo fosse infiel, eles seriam levados cativos. É um exemplo de profecia clássica e profecia condicional. Agora, com relação às profecias apocalípticas, nós temos que lembrar que existem 2 livros na Bíblia, apenas 2, que tratam de profecias apocalípticas. É o livro de Daniel, que é uma mistura de história e profecias apocalípticas, e o livro do Apocalipse, no Novo Testamento, que é um livro essencialmente de profecias apocalípticas. As profecias apocalípticas, ela tem uma característica interessante de que ela é simbólica, ela sempre aponta para o final cósmico da Terra, ou seja, o fim do pecado, a volta de Cristo, a restauração, então, do mundo pré-pecado. Então, sempre aponta para aquele final da história como nós conhecemos hoje. E as profecias apocalípticas, na sua maioria, ou praticamente todas as profecias apocalípticas, elas são incondicionais. Ou seja, quer você queira ou não, isso vai se cumprir. Uma pergunta que eu faço para você. A volta de Jesus é uma profecia incondicional ou é uma profecia condicional? A volta de Jesus é uma profecia incondicional ou é uma profecia condicional? Alguém se arrisca a responder aí? Não. Incondicional. Ela é incondicional, ou seja, independente do que nós fizermos,
ela vai acontecer, certo? Então, ela é incondicional. Mas a volta de Jesus, ela tem um elemento condicional, que é com relação ao tempo dela. Então, é só um raciocínio aqui. Ela é incondicional quanto ao evento, ou seja, Jesus Cristo vai voltar, quer você queira ou não, quer você esteja preparado ou não. Jesus Cristo vai voltar. Ela é incondicional quanto ao evento, mas ela é condicional quanto ao tempo. A Bíblia diz, inclusive, que Jesus, o apóstolo Pedro diz para nós, inclusive, esperarmos e apressarmos a vinda do Senhor. Ellen White também tem muitos textos que ela diz que se a igreja tivesse sido fiel ao seu chamado, Jesus já poderia ter voltado, né? Então, ela é incondicional quanto ao evento, mas ela é condicional quanto ao tempo. Se a igreja se levantar, buscar o Espírito Santo e abreviar a volta de Cristo, então ele vai voltar mais rápido, tá bom? Isso é só um raciocínio aí para a gente entender o que é uma profecia condicional e o que é uma profecia incondicional, tá bom? A lição trata mais das profecias apocalípticas, ou seja, são aquelas profecias dos finais dos tempos, são aquelas profecias simbólicas. Beleza? Vamos então avançar um pouquinho. A primeira coisa aqui que a lição trata é sobre o historicismo e as profecias. Às vezes a gente fica preocupado de ficar totalmente perdido na lição, por causa desses termos, né? Profecias apocalípticas, historicismo e tudo mais. A gente vai tentar fazer o mais simples possível para vocês nos acompanharem o raciocínio. Se tiver alguma dúvida, você pode falar com a gente, tá bom? Então, existem basicamente 4 maneiras de você interpretar profecias apocalípticas. 4 maneiras. A primeira maneira é você... Bom, só lembrando aqui, gente, que o Zoom tem esse limite de 40 minutos, então é possível que a gente caia daqui a 10 minutos, tá bom? E aí, fiquem atentos aí que a gente vai mandar o link novo para vocês, a Ana manda para vocês. Beleza? Então, existem 4 maneiras de você interpretar o Apocalipse, ou os livros, as profecias apocalípticas. Existe uma forma que é chamada de preterismo, que ela joga tudo para o passado. Então, o livro de Daniel não teria sido escrito na época de Nabucodonosor, teria sido escrito, na verdade, no 2º século antes de Cristo, e ali no 2º século antes de Cristo, ele teria profetizado, não profetizado, mas teria relatado a história e tudo teria se cumprido no tempo do próprio profeta. O futurismo é o contrário, joga tudo para o futuro. Então, tudo vai se cumprir momentos antes da volta de Jesus. Tá? Depois tem o idealismo. O idealismo, ele não se preocupa no cumprimento na história. Ele simplesmente se preocupa em tirar lições espirituais das profecias. Então, olha, as profecias mostram que Jesus será vitorioso contra o mal, as profecias mostram que Jesus cuida da gente. E ainda que isso seja verdade, as profecias bíblicas, elas são muito mais do que apenas meras lições espirituais. Elas têm cumprimentos históricos. E a 4ª maneira, que é a maneira correta, é chamada de historicismo. Então, por que surgiu, de onde que veio, por que surgiram vários métodos de interpretação? Quando surgiu a igreja cristã, não havia uma preocupação muito grande em interpretar as profecias apocalípticas. Tanto é que o primeiro comentário completo do Apocalipse surgiu mais de 400 anos depois que Jesus já tinha morrido. É do século IV, alguns falam do final do século IV, que foi um bispo que morava numa cidade chamada Putij, na Eslovênia, e que escreveu um comentário completo, ele chamava Victorino. Então, esse é o primeiro comentário que a gente tem do Apocalipse, no século IV depois de Cristo. As igrejas cristãs, elas estavam mais preocupadas em estabelecer uma série, não estabelecer, mas reconhecer e defender a fé de uma série de heresias que estavam aparecendo. Então, a preocupação dos primeiros pais da igreja era estabelecer a divindade de Cristo, a doutrina da salvação, a doutrina da Trindade. Então, essa era a preocupação da igreja nos primeiros séculos. Depois disso, a igreja entrou em apostasia. Então, a gente tem logo no 3º, 4º século, a gente já vê a apostasia da igreja quando houve a mistura com Constantino, da igreja com o Império Romano.
E aí a coisa lascou de vez, não houve nenhum interesse histórico. Até a Reforma Protestante. Um pouquinho antes da Reforma Protestante, teve um estudioso da Bíblia, que escreveu também um comentário do Apocalipse e também alguns comentários de Daniel, é um italiano chamado Joaquim de Fiore. Joaquim de Fiore foi o primeiro a entender de que a Bíblia usa o método historicista para interpretar a Bíblia. E ele, então, começou a encontrar cumprimentos históricos nas profecias de Daniel e cumprimentos históricos na profecia de Apocalipse. Depois, quando veio a Reforma Protestante, isso foi, então, largamente aplicado. E, então, os reformadores, Martinho Lutero, Calvino, Zwingli, Wycliffe, eles começaram, então, a escrever bastante sobre os cumprimentos proféticos do Apocalipse e também de Daniel. E utilizavam um método historicista. A Igreja Católica, a lição até menciona isso, né? A Igreja Católica, para combater, porque o historicismo fazia com que os reformadores interpretassem o chifre pequeno de Daniel capítulo 7 e Daniel capítulo 8, interpretarem o anticristo que o apóstolo João fala, me fugiu agora o termo preciso que o apóstolo Paulo usa lá em Tessalonicenses, lá, que ele fala do inimigo da verdade também lá, o homem do pecado. O homem do pecado. Muito bem, obrigado, Nasa. O homem do pecado que fala lá, o apóstolo Paulo, e a besta do Apocalipse capítulo 13 e 14, tudo isso eles interpretavam como se fosse a Igreja Católica. Então, a Igreja Católica, para se defender, 2 padres jesuítas, não coordenadamente, né, eles chegaram a conclusões separadamente, mas 2 padres jesuítas, José de Alcazar e Francisco Ribeira. José de Alcazar, ele jogou tudo para o passado. Então, ele criou o preterismo. Não, nada desse negócio de cumprimento na história, ao longo dos séculos, tudo se cumpriu no tempo do profeta. E o Ribeira, já ao contrário, não, nada se cumpriu ainda. Tudo vai se cumprir só pouco tempo antes da volta de Jesus. Infelizmente, ao longo do tempo, os protestantes abandonaram o historicismo. E os protestantes liberais, ou seja, que não acreditam muito no relato da criação, não acreditam muito no dilúvio, questionam os milagres de Jesus, todos eles, por não aceitarem a precisão profética da Bíblia, eles, por não aceitarem como a Bíblia poderia ter previsto com tanta exatidão o futuro, eles negando isso, dizem, não, nada disso tudo aconteceu no passado. Já os protestantes mais conservadores, eles adotaram o futurismo. Então, tudo é para o futuro. Os protestantes futuristas, especialmente, são aqueles que acreditam no arrebatamento secreto. Se você já foi pentecostal, ou talvez batista, se você já foi pentecostal ou evangélico, na sua maioria, você com certeza já ouviu falar do tal do arrebatamento secreto, dos sete anos de tribulação e do milênio na Terra. Então, essas são doutrinas que surgiram do chamado futurismo, que se popularizaram com a Bíblia de Estudos Scofield, que foi lançado no começo do século XX e que os evangélicos adotaram, então, como método de interpretação profética. Por que o historicismo é o único método correto de interpretar as profecias de Daniel e do Apocalipse? É simples, porque há um princípio de que a própria Bíblia interpreta ela mesma. E a Bíblia utiliza claramente o método historicista. Então, se você pegar Daniel capítulo 2, claramente Daniel fala, Nabucodonosor, você é a cabeça de ouro, depois de você vem outro reino, depois de você vem outro reino, depois outro reino e outro. Então, uma sequência de Nabucodonosor até a volta de Jesus. A mesma coisa você vê isso no Apocalipse. Primeira igreja, segunda igreja, terceira igreja, uma sequência de eventos. Os selos do Apocalipse, primeiro selo, segundo selo, terceiro selo. Então, a Bíblia, quando ela vai interpretar ou explicar as profecias apocalípticas, ela sempre apresenta numa sequência de eventos de cumprimento histórico. Tá bom? Isso tem que ser muito bem claro para a gente. Tá? Quais são os perigos hoje em dia? Bom, há uma série de perigos. Existem 2 tendências hoje na Igreja Adventista
de reinterpretação das profecias do Apocalipse. Há uma tendência futurista e há uma tendência idealista, tá bom? Vai cair daqui em menos de um minuto, então não se preocupe, daqui a pouco a gente entra de novo, tá bom? Não se percam aí, hein, gente? A gente vai mandar nos grupos do WhatsApp o link novo, eu já compartilho com vocês quando cair, tá bom? A Ana me manda, ela manda no grupo do Alvorada e eu mando para as outras igrejas também. Gente, existe uma forte tendência hoje entre muitos que pregam um fim imediato de interpretarem de forma futurista. O mais famoso pregador adventista hoje que tem tendências futuristas é o pastor Samuel Ramos, que é muito conhecido, que tem muita gente que escuta os seus comentários da lição, e que muitos comentários não são até bons, mas ele interpreta o Apocalipse de forma futurista. Ele joga tudo para frente de forma equivocada. Existem outros comentaristas que eles simplesmente não se preocupam com o cumprimento profético, então só tiram lições espirituais da Bíblia. A gente não pode cair nesse erro. A Bíblia se cumpre ao longo da história, como Daniel capítulo 2, como Daniel capítulo 7, como Apocalipse 1, Apocalipse 2 e Apocalipse 2 e 3, depois 5 e 6, 6 e 7, que são os capítulos claramente sequenciais. Então, a Bíblia, as profecias se cumprem ao longo dos séculos. Desde o tempo do profeta, tá bom? Até a volta de Jesus. Então, as profecias apocalípticas são aquelas profecias que cobrem toda a história da humanidade. Eu estava dizendo de que existem duas tendências hoje, tendências de alguns pregadores futuristas, que querem jogar tudo para a volta de Jesus, e tem pregadores preteristas que, ao contrário, eles jogam tudo para o passado. E tem aqueles que são pregadores idealistas que querem não ter cumprimentos históricos. No Adventismo, hoje, nós não temos nenhum grande nome preterista que quer reinterpretar, nós não temos nenhum nome relevante, mas existem alguns hereges aí que querem iludibriar o nosso povo com ideias futuristas e com ideias idealistas. A gente tem que entender de que, biblicamente falando, e a posição da Igreja Adventista sempre foi interpretar de forma historicista. Eu tenho um livro aqui em casa muito interessante, até poderia ter ido lá na estante pegar, acabei não lembrando de pegar. É um livro que ele chama Apocalipse 4 Visões. E aí ele coloca a interpretação verso por verso do Apocalipse de um idealista, de um preterista, de um historicista e de um futurista. E ele menciona, inclusive, neste livro, a coerência dos adventistas em serem historicistas. Não é um livro adventista, hein? E ele menciona a coerência dos adventistas por nome de serem historicistas, sendo a principal denominação hoje que interpreta a Bíblia dessa forma, que é a forma correta. A própria Bíblia, ela é historicista, tá bom? Um outro princípio muito importante que aparece aqui na lição de interpretação profética é o chamado princípio de Eiano, de que nas profecias apocalípticas, simbólicas, o tempo, um dia profético, equivale a um ano literal. Ou seja, quando a Bíblia fala de um dia, ela se refere a 360 dias do nosso tempo. Então, um dia profético equivale a um ano. Você sabe que eu até tenho uma resina aqui em casa, né? A um ano literal. Tá bom? Então, um dia profético a um ano literal. Por que nós interpretamos assim? Veja, lembre-se que a Bíblia interpreta ela mesma. Então, nós temos dois textos. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Números, Números, capítulo 14, verso 34. Números, capítulo 14, verso 34.
Números 14, verso 34. Oh, que beleza. A gente estava com 41 e estamos com 41, ou seja, não perdemos nenhum pelo caminho. Certo, Ana? Todo mundo foi resgatado aí. Muito bom. Estava preocupado de alguém se perder. Ó, tem até mais gente agora. Estamos com 42, 43, beleza. Então, números 14, verso 34, a gente lê assim. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, livrarei sobre vós as vossas iniquidades, e 40 anos e tereis experiência do meu desagrado. A história aqui de Números capítulo 14 é a história dos espias. Deus pediu para que cada tribo, ou Deus pediu para que Moisés escolhesse de cada uma das 12 tribos, um espia. A um homem corajoso ali, que talvez tivesse algumas habilidades militares, para que eles então entrassem na terra de Canaã e observassem toda a terra. E depois trouxessem os relatórios. Então eram 12 tribos, cada tribo tinha um espia, e eles foram então para a terra de Canaã. Depois de algum tempo, voltaram então com um relatório. E nesse relatório eles disseram de que a terra era cheia de gigantes e tudo mais. Você conhece a história? Trouxeram um cacho de uvas grande e tudo mais. Mas o relatório dos 12, ainda que todos concordassem que a terra de Canaã era uma terra maravilhosa, 10 deles disseram, não, era uma terra cheia de gigantes, os povos lá são muito mais poderosos do que nós, e nós nunca vamos conquistar aquela terra. Apenas Josué e Caleb disseram, não, se Deus diz que nós vamos conquistar, nós vamos conquistar. Agora, a nação, ao invés de escutar, os israelitas, ao invés de escutar Josué e Caleb, eles escutaram os outros 10. E houve uma grande murmuração. E Deus disse assim, olha, da mesma forma que os espias ficaram 40 dias lá em Canaã espiando a terra, vocês vão ficar 40 anos aqui peregrinando no deserto. Cada dia representa um ano. Em Ezequiel capítulo 4, nos versos 6 e 7, a gente tem também algo parecido. Ezequiel é uma profecia até um pouco difícil de entender, mas ali Ezequiel ele representa as 2 tribos do sul, ou seja, Judá e Benjamim. Ele representa também as 10 tribos do norte. E Deus pediu também para ele pegar um tijolo para representar a cidade de Jerusalém. E ali, então, Ezequiel tinha que dormir um certo número de dias, de um lado, representando a iniquidade do povo das 10 tribos do norte, de Israel. Depois, outro tanto dormindo pelo outro lado, representando os anos de iniquidade do povo de Judá. E aí, Deus disse, cada dia representa um ano. Esses 2 textos apresentam um importante princípio. E esse princípio é muito importante para a gente entender. Esse princípio, ele foi largamente empregado pelos reformadores e pelo despertamento profético do século XVIII e XIX, e ele é chamado de princípio em miniatura. Eu aprendi esse princípio em miniatura numa aula que eu tive com o meu sogro, na época ele não era meu sogro, inclusive eu namorava outra menina na época, mas ele foi um professor de teologia, o pastor Tim, e ele me ensinou isso na sala de aula. Ele tem um artigo muito interessante sobre isso também. O que é esse princípio em miniatura? Esse princípio é importante em miniatura porque os textos de Números e de Ezequiel não são profecias apocalípticas, mas elas apresentam este princípio em miniatura. E qual é? Quando o elemento profético vem reduzido, o tempo também vem reduzido, certo? Então, você tem aqui em Números capítulo 14, você tem um espia representando toda uma tribo, certo? Então, você tem um dia representando muitos dias, que é um ano. Lá em Ezequiel, você tem Ezequiel, um homem representando as 2 tribos do sul em um momento e um homem representando as 10 tribos do norte em outro momento. Ezequiel também, ele pega um tijolo representando uma cidade que é feita de muitos tijolos. Então, quando o elemento vem em miniatura, ou seja, quando o elemento ele vem representado menor do que a realidade, o tempo também vem em miniatura. Então, lá em Daniel, a gente tem um animal representando um reino. Nós temos, então, aqui mais uma vez o princípio em miniatura. Um animal é menor do que um reino. Então, quando o elemento profético vem em miniatura, o tempo também vem em miniatura. Então, por isso que todas as profecias de tempo de Daniel, na parte profética, na parte apocalíptica, devem ser interpretadas pelo princípio dia
e ano. Mas quando o elemento em miniatura não vem em miniatura, o tempo também não vem em miniatura. Então, no Apocalipse, quando você tem lá a besta, que é uma miniatura de um poder religioso, político maior, o tempo também vem em miniatura. Então, lá fala 42 meses, que representam 1.200 anos literais. Lá fala de 3 anos e meio proféticos, que representam 1.260 anos literais. Mas lá em Apocalipse capítulo 20, nós temos o período de 1.000 anos, e ali nós interpretamos aquele período de 1.000 anos de forma literal. Por quê? Porque ali não existe a entidade da profecia em miniatura. Ali Satanás é Satanás, não representa nada além dele. Ali os salvos são salvos, então você não tem representações em miniatura. Deu para entender ou embolei tudo da tua cabeça? Hein, gente? Para resumir é o seguinte, eu acho que ninguém entendeu nada. Estou falando aqui, ninguém está entendendo nada. Para resumir, tá? Na profecia apocalíptica, toda vez que o símbolo profético vem pequeno, ou seja, representa, o símbolo é menor do que a realidade, o tempo também um dia representa um ano. Basicamente é isso, tá bom? Então, em Daniel, em todos os períodos de tempo profético que a gente tem, são interpretados pelo princípio dia e ano. Beleza, gente? Beleza? Então tá bom. Vamos avançar então. É nesse sentido que a lição fala da forma de nós interpretarmos e entendermos o chifre pequeno. O chifre pequeno é um poder religioso e político que aparece logo depois de Roma. Então, um princípio muito importante nas profecias apocalípticas é chamado o princípio da recapitulação, que é o capítulo 7 de Daniel amplia o capítulo 2, o capítulo 8 amplia o capítulo 7, o capítulo 10 amplia o capítulo 8, e o capítulo 9, o capítulo 11 amplia o resto e o 12 amplia todos. Então, você tem imagine como se fosse um telescópio, sabe? Que a base é menor e que ela vai ampliando. Assim. É mais ou menos assim que a Bíblia trata das profecias. Tá? Então, quando a gente olha os eventos proféticos, Daniel capítulo 7 apresenta que depois do Império Romano, tá bom? Depois do Império Romano, vai haver um poder que ele é diferente de todos os outros, que é chamado de chifre pequeno. Chifre na profecia representa um reino também, como uma besta, um animal também representa. Esse chifre pequeno tem algumas características. Ele perseguiria o povo de Deus. Esse chifre pequeno, ele seria um poder blasfemo, ou seja, blasfemaria o nome de Deus. Ele exaltaria a si mesmo. Ele teria um domínio durante um período de tempo específico, que são 1.260 anos. No capítulo 7, esse poder, é dito que esse poder muda os tempos, ou seja, muda o calendário e muda a lei de Deus. No capítulo 8, esse poder ele cresce até o príncipe do exército, ou seja, é um poder que ataca diretamente a função de Jesus como nosso intercessor. Né? No capítulo 7, esse poder sai de sai da própria besta, de um dos chifres, então uma continuação de Roma. No capítulo 8, que Roma não aparece, esse poder aparece fora do bode, ou seja, então é fora da Grécia. Então, esse poder chifre pequeno não pode ser interpretado de outra maneira, a não ser de que esse poder profetizou o surgimento, o apogeu e também a queda da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, ou da Igreja Católica, como a gente conhece, né? O nome mais curto dela. Mas como? É simples. Não há nenhum outro poder que se encaixa tão perfeitamente nesse quadro profético. Porque a missa católica, ela tira de Cristo a função de intercessor e perdoador de pecados. Os santos, como Maria, roubam de Cristo a função como o único intercessor, como diz 1 Timóteo capítulo 1, verso 5. A teologia católica tira de Jesus a sua função no santuário celestial. Além disso,
A Igreja Católica foi quem mudou o calendário e também mudou a lei de Deus, tirando, então, o segundo mandamento da adoração às imagens e trocando a adoração do sábado bíblico pelo domingo. Tá? Então, o chifre pequeno é o poder romano. A lição trata muito disso porque muitos hoje, por essa questão de politicamente correto e tudo mais, acabam tendo medo de falar sobre isso, né? Mas isso é bíblico. O que a gente tem que se lembrar e entender é de que quando a Bíblia fala do poder católico, da Igreja Católica, da perseguição que ela teve com relação aos verdadeiros deuses de Deus na época da Idade Média, da Contra-Reforma, quando a gente fala que a Igreja Católica é o chifre pequeno, ou a besta de Apocalipse capítulo 13, a gente não se refere aos católicos como membros da Igreja Católica, porque há muitos católicos que são fiéis, que vão encontrar a verdade, que serão resgatados. E há muitos católicos que serão salvos porque foram sinceros na verdade que eles tinham, porque não tiveram a oportunidade de conhecer toda a verdade. E serão salvos porque foram fiéis até onde eles criam. Mas quando a Bíblia fala desse poder, ela fala sobre a instituição da Igreja Católica, tá? A doutrina da Igreja Católica, que é diametralmente oposta, ou seja, completamente oposta à doutrina bíblica. Então a gente não precisa e não pode ter medo de falar sobre esse assunto. A lição também fala do chamado juízo investigativo. Depois do surgimento do chifre pequeno, e o Apocalipse 13 apresenta que ele seria ferido de morte, nós temos o surgimento de um próximo evento profético que é chamado de juízo investigativo, que tem que ver com a profecia das 2.300 tardes e manhã. A lição até coloca aqui na quarta-feira um quadro de comparação, né, entre Daniel capítulo 7 e capítulo 8, da sequência histórica. Então a gente tem Babilônia, que não aparece no capítulo 8, nós temos o reino da Pérsia, que aparece nos dois, o reino da Grécia, que aparece nos dois, depois Roma pagã, que aparece apenas no capítulo 7 como o quarto animal, no capítulo 8 ela aparece só apenas como chifre que se move horizontalmente, depois a gente tem o chifre pequeno e o chifre pequeno. E no capítulo 7, depois do chifre pequeno, nós temos então uma cena de juízo, em que Deus, o Pai, se assenta no tribunal e que abrem-se os livros. Que livros? São os livros que Deus utiliza como base para o juízo celestial. Deus não usa como base para o juízo a sua onisciência. Ele usa aquilo que está escrito. Então, quando no juízo apareceu o meu nome lá, Deus não vai dizer assim, olha, eu sei que o Alberto vai me rejeitar daqui a algum tempo, eu sei que não sei o que lá. Não, é tudo que está escrito nos livros. Então, no livro memorial, no livro de ações e também no livro da vida. Tá? Então, assenta-se o tribunal, isso no capítulo 7. No capítulo 8, quando você segue a mesma sequência, depois do chifre pequeno, tem a chamada purificação do santuário. Então, a purificação do santuário nada mais é do que este juízo que acontece antes da volta de Jesus. O juízo investigativo, por que ele chama investigativo? Não é porque ele vai escafunchar a sua vida, ainda que nossa vida esteja relatada com precisão nos livros celestiais. Mas é um juízo investigativo ou pré-advento, porque ele quer mostrar, ele quer dizer para todo o universo quem são aqueles, antes da volta de Cristo, que aceitaram a Cristo e que tiveram uma vida condizente com essa mensagem e que, portanto, estão preparados para a volta de Jesus, que para na volta de Jesus receberem um galardão. Tá bom? Receberem, então, a recompensa da sua fé. Beleza? Então, por isso que é chamado de juízo investigativo, o juízo antes da volta de Jesus. Esse juízo, a gente sabe que ele começou em 22 de outubro de 1844. Eu vou compartilhar aqui rapidamente só a tela. Ana, você tem que me liberar para eu poder fazer. Vê se você consegue. Se não conseguir, também não tem problema. Tá? A gente tem ali apenas um quadro dos 2.300 anos para a gente lembrar. Vê se deu certo, pastor. Vamos lá. Deu. Obrigado, Ana. Nada. Aqui, olha, vocês veem na tela de vocês agora um gráficozinho simples da profecia dos 2.300 anos, que é o cerne do Adventismo, né? Se você está perdido aí, não perca, eu já vou fazer uma propaganda aqui, ó. Não perca a nossa série de Daniel no domingo à noite, que a gente está fazendo. Começamos domingo passado e a gente vai continuar amanhã, às 7 horas, na nossa live. Acompanhe nossas transmissões, tá bom? A gente estudou o capítulo 1 no domingo passado
Amanhã a gente vai estudar o capítulo 2 e a gente vai estudar, com a graça de Deus, todos os capítulos. Então, a gente tem aqui as 2.300 tardes de manhã, que são 2.300 anos. Por que tarde e manhã não são meio-dia só? E a gente não divide 2.300 por 2, que vai dar 1.150. Por que a gente não faz isso? Porque a expressão tarde e manhã é a mesma que aparece lá em Gênesis, que se refere a um dia inteiro. Então, são 2.300 dias proféticos, que se referem a 2.300 anos literais, porque um dia equivale a um ano. Então, começou lá em 457 com a reconstrução de Jerusalém, como disse o anjo Gabriel para Daniel no capítulo 9, de Daniel, né? O anjo Gabriel disse para Daniel no capítulo 9, e vai, então, até 1844. E foi quando começou essa obra, então, essa obra de juízo. Então, deixa eu só destacar aqui para você ver. Então, começou aqui, ó, em 457 a.C., e ele foi, então, até 1844. Tá bom? Se você não tem muita familiaridade com essa profecia, não se preocupe muito com essa parte no meio aqui agora, tá bom? É importante a gente saber do começo e do final, que marcam o início do juízo investigativo. Então, a gente chega na lição de quinta-feira. Na lição de quinta-feira fala de um mecanismo de interpretação profética que é chamado de tipologia. O que é tipologia? Tipologia são personagens. A lição tem uma boa definição, né? Até acho que eu vou ler que fica mais fácil. Então, está no segundo parágrafo da lição de quinta-feira. A definição que a lição dá é muito boa. A tipologia se concentra em pessoas, eventos ou instituições reais do Antigo Testamento, fundamentados em uma realidade histórica, mas que apontavam para uma realidade maior no futuro. Então, para a gente deixar bem fácil, o que é uma tipologia? Era um evento ou um personagem do Antigo Testamento, do passado, que ele representava uma realidade maior no futuro. Por exemplo, o cordeiro, tá certo? O cordeiro era um tipo, ou seja, ele era um símbolo de Jesus Cristo. Lembra que João Batista, quando viu Jesus por ocasião do seu batismo, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os sacerdotes do Antigo Testamento, eles eram tipos, tá bom, daquilo que viria no futuro, que seria Jesus Cristo como nosso intercessor no santuário celestial. A serpente no deserto, que é levantada no deserto. Jesus disse que da mesma forma que a serpente lá, lembra que o povo estava sendo picado por cobras e tudo mais, Deus pediu: Moisés, constrói uma serpente de metal, levante essa serpente, e quem for picado de cobra e olhar para a serpente vai ser curado. Jesus disse que aquela serpente apontava para ele. Da mesma forma de que a serpente, quando ela foi levantada no deserto, as pessoas que estavam infectadas pelo veneno viam a serpente e eram curadas, todos aqueles que, quando Cristo for levantado da terra, estiverem infectados pelo pecado e olharem para Cristo, terão o veneno do pecado limpos do seu coração, da sua vida, serão perdoados. Então, isso é a tipologia. Por que é tipologia? Porque tipo, para nós em português, por exemplo, isso aqui é um tipo de roupa. Tem nada a ver com isso. Tipo, aqui no caso, vem do grego typos, que significa símbolo. Tá bom? Então, a gente está falando de um símbolo que era uma realidade histórica que também será uma outra realidade histórica no futuro. Acontece que a gente não pode ficar inventando tipologia. Só é tipologia aquilo que os autores inspirados no Novo Testamento disseram que eram do Antigo Testamento. Tá? Então, Jesus, ele diz que ele era a serpente, ele representa uma realidade maior do que a serpente levantada no Antigo Testamento. A Bíblia diz que Jesus é o cordeiro que representava o cordeiro do Antigo Testamento. O apóstolo Paulo aqui, a lição até leu vários textos aqui de 1 Coríntios capítulo 1, verso 10, de que o povo de Israel que passou pelo Mar Vermelho representava o futuro batismo da igreja, liberdade do pecado, da escravidão do pecado. Então, tudo isso daí são símbolos, realidades históricas que representavam uma realidade maior no Novo, especialmente no Novo Testamento, tá bom? A gente não pode ficar inventando muita coisa, que senão a gente cai no risco de inventarmos alegoria. No primeiro e segundo século, muitos autores cristãos, equivocadamente, eles interpretavam a Bíblia de forma totalmente alegórica. O que é uma alegoria? É eu ler um texto
e tirar lições que não tem que ver com autoridade inspirada ou profética e tudo mais. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo. A Bíblia fala de que o povo de Israel comia o maná, por exemplo. Eu posso dizer de que o maná era doce, porque a vida hoje também com Cristo é doce e tudo mais. Então, eu começo a fazer uma série de interpretações que não tem que ver com aquilo que a Bíblia nos orienta. Então, só pode ser tipologia aquilo que o Novo Testamento diz que o Antigo Testamento representava, especialmente. Tá bom? Então, a serpente, o cordeiro e tantos outros. Isso é muito importante a gente saber, porque a tipologia aparece muito nos evangelhos, muito nos escritos de Paulo também. Tá? E aparecem também em alguns momentos das profecias apocalípticas. Gente, basicamente é isso. Eu tive que correr um pouco, porque eu estou até atrasado, porque eu tenho que estar na igreja para fazer a transmissão daqui poucos minutos. E eu demoro uns 10 minutos para vir da minha casa até a igreja. E eu tenho que estar lá antes das 10h30 para a gente começar. Então, para a gente resumir, eu quero ler só um texto. Por que as profecias apocalípticas são simbólicas? Tá? Por que as profecias apocalípticas são simbólicas? A primeira delas, os símbolos para nós parecem tão diferentes e tão difíceis porque nós estamos em outra cultura. Quando Daniel viu que Babilônia era um leão com asas, ele estava vendo isso todo dia, porque os portões lá de Babilônia eram leões com asas. Então, nós estamos muitos séculos depois da cultura bíblica. Então, os símbolos para nós são muito estranhos. Mas, ouvindo os áudios que o NASA grava para aquelas professores essa semana, ele falou uma coisa interessante também que eu gostei muito, de que muitas profecias são simbólicas para preservar a Bíblia, porque, de certa maneira, se tudo isso daqui fosse completamente compreendido por todas as pessoas, até por aquelas que não são iluminadas pelo Espírito Santo, facilmente a Bíblia teria sido, então, tirada de nós. Então, de forma interessante, Deus espera que nós estudemos a Bíblia para que os mistérios da Bíblia sejam revelados para aqueles que querem entender. Porque aqueles que não querem entender, leem, e sem o auxílio do Espírito Santo, eles não entendem praticamente nada. Mas eu quero terminar lendo esse texto, que para mim fala bastante sobre a importância das profecias. O texto é João capítulo 14, verso 29. Evangelho de João, capítulo 14, verso 29. João 14, 29. Todos acharam aí? Diz assim, olha. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Então, quando a gente estuda o livro de Daniel, que quase tudo está no passado para nós, né? Só falta o finalzinho ali. Minha mãe dizia de que é o pontinho do dedo da estátua de Daniel que falta ali só, Daniel capítulo 2. Então, quando a gente olha para tudo isso, como se cumpriu com precisão, não tem outro jeito a não ser a gente crer que Deus tem o controle sobre todas as coisas, de que a Bíblia é um livro completamente digno de confiança e de que, da mesma forma de que as profecias que já se cumpriram aconteceram de forma precisa, as que não se cumpriram também vão acontecer. Então, quando a gente estuda as profecias bíblicas, é para que nós creiamos de que Deus está no controle de tudo. E do mesmo jeito que aconteceu no passado, também o nosso futuro está seguro, porque também as profecias se cumprirão no futuro. Gente, Deus abençoe muito vocês. Muito obrigado pela atenção de vocês, tá bom? Pelo convite de poder compartilhar a lição com vocês. É um tema difícil para falar em pouco tempo, né? Mas espero que você tenha aproveitado. Se eu puder fazer uma indicação de leitura para você. Quando eu era adolescente, esse livro foi o que me despertou para as verdades proféticas de Daniel, especialmente. É um livro que a Casa Publicadora agora reeditou ele, fez uma nova capa, está novinho no forno aí, chama 1844 Simplificado. Tá bom? 1844 Simplificado. Procura aí no site da Casa Publicadora Brasileira, hoje depois do pôr do sol.
É um livrinho fininho e que explica Daniel de uma forma assim tão didática que é impossível não entender. Tá bom? É uma dica de leitura aí. 1844, simplificado. E sabe, aproveita o tempo mais que nós estamos tendo em casa, ao invés de gastar tanto tempo no Netflix ou em qualquer outra coisa aí, que a gente possa dedicar um tempinho para ler e estudar sobre isso. Gente, Deus abençoe. Ana, eu vou sair correndo, que eu realmente estou muito atrasado, tá bom? Beleza, E pastor, você muito depois obrigado, encerra, viu? pede para alguém fazer a oração final e encerrar. Gente, tchau. Beleza. Deus abençoe todos vocês. Amém. Obrigado, pastor. Bom, nós vamos encerrar a escola sabatina agora. Certa vez perguntaram a um grande evangelista se era necessário pertencer a alguma igreja para alcançar o céu. O sábio pregador, após pensar por alguns segundos, disse assim: sim, porém ouça, se você quer ir à Europa e resolve ir nadando, eu creio que será muito difícil. Porém, você pode até conseguir. O mais sensato, porém, é tomar um avião ou um navio. O risco de atravessar o Atlântico a nado é tão grande quanto o risco de viver uma vida fora da comunhão da igreja. Nós damos graças a Deus, né, por ele ter nos chamado das trevas para a sua maravilhosa luz e podermos, né, fazer parte do povo de Deus neste tempo do fim. Nós estamos mantendo o distanciamento social, mas a aproximação espiritual está mais forte do que nunca. Isolados, sim. Desolados, nunca. Quem poderia fazer a oração final para nós? Cadê o Flávio? Flávio, você poderia fazer a oração final para nós? Ana, apenas uma informação aí, o pastor falou do livro 1844, Isso. Página 106 da lição dos professores tem informação, tá bom? Para quem quiser legal. adquirir. Muito bom, obrigado, Sérgio. Aninha, o Sérgio representando a igreja do Menina Moça podia fazer oração final, não podia? Poderia também, você faz, Sérgio? Pode ser, ok. Vamos Ótimo. orar então. Onipotente Deus, querido eterno Pai, gratos somos porque o Senhor deixou-nos essas verdades para o nosso tempo e também tem dado sabedoria àqueles que se dedicam a estudarem a fim de entenderem as tuas vontades. Ajuda-nos, ó Deus, a pregarmos esta mensagem àqueles que precisam e também tomarmos tempo para cada dia mais conhecermos mais sobre a tua vontade, sobre a história final deste mundo. Dê-nos um bom culto e guarde e proteja cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada a participação de todos vocês. E eu conto com vocês no próximo sábado, neste mesmo horário e neste mesmo canal. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Não? Então, oi. Registra a participação do pessoal com o livro de Atos da igreja. Ah, sim. Vou registrar. Eu já, na verdade, já até tirei foto, viu, Cacá? Hoje eu tô um pouquinho mais esperta que das outras vezes. Eu já tirei a foto, tá bom? Obrigado a todos e até sábado que vem. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa aí, foto de nós.